Amados, vou pedir para que abram a Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Querido Pai, querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, pela tua paz que não cessa das nossas vidas. Nesse momento, Senhor Deus, mais uma vez eu te peço, nos conduza na direção da palavra, que tudo que venha a ser falado, que venha a ser segundo a tua santa vontade. E que cada coração aqui presente, cada pessoa que nos ouve pelas redes sociais, possa, Deus amado, em nome de Jesus, ser tocado pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Isso é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Tema da mensagem de hoje. Não está ali mais. O poder da unidade. Quando nós falamos de unidade, nesse momento estou falando de união, estou falando de propósito, de algumas pessoas, um grupo de pessoas, uma comunidade, estarem caminhando em uma visão, estarem caminhando em uma direção, estarem caminhando com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Ou seja, é não estar sozinho. Porque de fato, estar sozinho, ela é uma experiência muito dolorosa. Estar sozinha, caminhar sozinho, é uma situação perigosa. É uma situação da qual Deus não preparou para nós. Todas as vezes que nós mergulhamos na palavra de Deus em busca desse tema, em busca desse contexto, nós sempre vamos ver a palavra de Deus nos conduzindo para andarmos em unidade, para andarmos em comunhão. Porque o Senhor Deus nos fez assim. Ele não nos criou para andarmos só. Ele não nos criou para lutarmos sozinho. Quando andamos só, quando nós andamos sem unidade, nós precisamos entender que o cansaço, ele parece ser maior. Porque o cansaço, ele existe, às vezes ele aparece. Às vezes sentimos dores. Às vezes as tentações, elas podem vir. Às vezes a fé pode querer oscilar. Mas sem unidade, nós precisamos ter a convicção de que o cansaço pesa mais, de que a dor parece ser maior, as tentações aparentam ser mais fortes. Sem unidade, a fé, ela começa a esfriar. Nós vimos aqui que se alguém quiser dominar a um, os dois poderão resistir. E o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. Nós vemos que a palavra de Deus diz que quando um cai, estando junto com o outro vai ajudar a levantar. Nós vemos, de fato, Deus sempre nos conduzindo para vivermos não sozinhos, mas em comunhão, viver em unidade. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o segredo de manter a unidade, trazendo para o contexto igreja, trazendo para o contexto cristianismo, trazendo para o contexto em direção aos céus, trazendo para o contexto dos salvos, viver em unidade. Nós vamos ver isso em Hebreus 10, 25.
o que nós de fato devemos fazer para que essa unidade continue viva e seja realmente visível aos nossos olhos e corações. A palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes, que o dia do Senhor se aproxima. Todas as vezes que nós decidimos congregarmos, todas as vezes que nós decidimos, de fato, participar da igreja, participar do culto, participar das células, de fato, congregando de coração, nós podemos ter a plena convicção de que a unidade, ela vai caminhar de forma natural, ela vai brotar nos nossos corações de forma natural. Mas eu estou falando congregar, irmãos. Eu não estou falando de ir para a igreja somente. Eu não estou falando de ir para uma célula. Eu estou falando de fato ter o entendimento de que saímos dos nossos lares, fomos para a igreja, fomos para congregar, fomos para adorar o nosso Senhor Jesus. Nós saímos dos nossos lares, fomos para as células. Nós fomos para as células para adorar o Senhor Jesus. Nós fomos para as células para aprender mais sobre o Senhor Jesus. Nós fomos para a célula para ter comunhão com os irmãos. Congregar de coração, com esse entendimento. E quando nós olhamos o que a unidade pode fazer, é algo simplesmente espetacular. Quando nós vamos, por exemplo, lá em Gênesis 41, nós vamos ver José dando a direção aos egípcios, ao Egito, a direção que iria levar esse povo a escapar da fome, da morte, que viria em poucos anos. A fome que era certa, que tinha sido avisada por Deus, que depois de 7 anos de abundância, viria 7 anos de escassez, capaz de matar a humanidade de fome. Mas José lhe deu uma direção, não para o mundo inteiro. Olha só, a direção que José deu foi somente para Faraó, consequentemente para o Egito. E o Egito, então, ele começa a trabalhar na direção que José deu, através daquilo que Deus revelou para ele. De tudo que o Egito produzir, 20% vai ser guardado, 20% vai ser estocado, para quando os anos de fome chegar, tenhamos alimento. E o interessante é que o Egito, então, começa a trabalhar nessa visão. Juntos, todos, dos menores aos maiores, daquele que produzia menos ao que produzia mais, todos estavam em unidade, nesse propósito: salvar o Egito da fome. Mas o interessante é que não foi somente o Egito que foi salvo, mas toda a terra foi salva, a terra conhecida naquele tempo, pois teve comida para todos teve alimento. Nós vemos que a unidade, ela é capaz de contornar situações problemáticas. Um povo que decidiu se unir, para seguir a direção, para juntos poder contornar a fome que viria. Em unidade eles venceram. Agora vamos pensar comigo. Você já imaginou se eles não tivessem entrado em acordo? Você já imaginou se eles falassem: não, quer saber de uma coisa? Eu não vou levar os 20%. E o outro: se você não vai, eu também não vou. Vocês não vão não? Então também eu não vou levar os 20%. O que aconteceria? Não haveria alimento para prover a humanidade nos 7 anos de escassez. Mas aquele povo, aquela nação, em unidade, contornou uma situação problemática, gigantesca, de morte. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 11, aonde nós vemos do versículo 1 a 9, a história da Torre de Babel,
Nós vemos ali um grupo de pessoas que chega num determinado local, acreditam-se que era a Babilônia, atual Iraque, e eles chegam e falam: quer saber de uma coisa? Vamos construir aqui uma torre, vamos construir algo aqui monumental, vamos tocar os céus com essa construção. É claro que no contexto nós vamos ver que esse é um contexto em que eles querem fazer uma construção sem a presença de Deus, sem a ajuda de Deus. Eles querem construir com as suas próprias forças e poder dizer: nós construímos. Mas não é esse ponto que eu quero pegar. O que eu quero pegar aqui é o seguinte: é porque quando nós vamos ler esse texto, do versículo 1 ao 9, nós vamos ver que a palavra de Deus fala que Deus, Ele para dar uma olhada nessa construção. Olha só, o pessoal chamou a atenção de Deus. Aí Deus, Ele olha e diz: é o seguinte, vamos confundir as línguas deles aqui, porque do jeito que eles estão, nada vão poder pará-los, porque eles estavam em unidade, eles estavam unidos num propósito. Eles falaram: vamos construir, e todos de forma unânime disseram: vamos para essa construção, vamos fazer a maior construção já vista, vamos ver até onde a gente consegue, vamos tocar o céu. Deus vem e dispersa as línguas. Para os estudiosos, sabem que aqui é que nasce as línguas, né? É o momento das línguas, das mais variadas línguas que nós temos. Interessante que há algum tempo atrás eu vi um estudo de uma revista científica que começaram a falar das línguas irmãs, das línguas primas, e eles foram fazendo esse estudo das línguas, até que chegaram em uma conclusão. Eles falaram o seguinte: quando as pessoas falavam, elas falavam apenas uma única língua no início. Aí a ciência descobriu isso. Eu falei: uau, mas que coisa, a Bíblia já fala isso há tanto tempo, né? Na Torre de Babel todos falavam uma só língua, precisaram de cientistas para poder falar. A gente estava aqui já, estava já revelado, há séculos. Mas nós vemos que a unidade é capaz de fazer com que um grupo vá muito longe. A unidade ela é capaz de fazer com que as pessoas possam fazer construções que antes sozinho é impossível. A unidade ela tem a capacidade de nos livrar de prisões das mais variadas áreas, prisões espirituais, emocionais, psicológicas. Lá em Atos capítulo 12, versículo 5, tem como colocar para lermos juntos? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Aqui nós sabemos que Pedro, ele está preso, e a palavra de Deus fala que está sendo aguardado pela a expectativa judaica, de vê-lo ali sofrer, morrer diante dos judeus. Mas olha só o que esse versículo fala, que havia oração incessante a Deus. Quem estava orando? A igreja orava a Deus a favor de Pedro. E na sequência dos versículos, nós vamos ver que Pedro, de repente ele vê um anjo e ele pensa que é uma visão, e ele vai seguindo e vai andando atrás desse anjo, chega no portão ali na cela, a palavra de Deus fala que ele se abre automaticamente, e aí é que ele acorda, desperta e fala: uau, Deus me livrou da expectativa judaica. E ele vai, nós sabemos da história, se encontrar ali com o pessoal, né, com a igreja. Mas o que eu quero trazer aqui é que a unidade dessa igreja livrou Pedro dessa expectativa judaica, livrou Pedro da morte, livrou Pedro da prisão. A unidade de um povo, a unidade de uma igreja, de uns irmãos, orando em um só propósito, em um só coração, com uma só direção. Olha só o que a unidade é capaz de fazer. Quando nós continuamos, nós vamos ver, por exemplo, em Josué, capítulo 6, versículo 20,
diz o seguinte: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Nós vemos que, aqui em Josué, nesse capítulo, nós vemos que Deus dá a direção para Josué. Josué, é o seguinte: pega aí o pessoal, pega o povo armado, coloca na frente dos sacerdotes da Arca da Aliança. No primeiro dia dá uma volta, no segundo dia mais uma volta, faz isso por 6 dias, mas no 7º você vai dar 7 voltas, e na 7ª volta, os sacerdotes com os chifres de carneiros vão tocar bem alto, e você vai dar a direção para o povo gritar. Nesse momento, as muralhas de Jericó irão cair. Pessoal, perceba que Deus deu uma direção para Josué. Não era só para Josué gritar, não era só para os sacerdotes tocarem as trombetas, não era para alguns gritarem na hora em que Josué desse a direção, era para todos gritarem. Mas o interessante é que era por 7 dias. Agora você pensa comigo, dá uma volta um dia, segundo dia, Josué fala: ó, vamos dar a volta para vocês não falem nada, não gritem, não é hoje o dia. Terceiro dia, não gritem, lembrem-se. 4º, 5º, 6º. Aí no 7º dia ele fala: é hoje o dia, mas vão gritar somente na hora que eu falar, somente na hora que eu direcionar. Esse povo, eles estavam unidos no propósito de tomarem posse dessa cidade, de tomarem posse daquilo que Deus tinha prometido para eles. Mas eles precisavam fazer o que Deus tinha direcionado. E o interessante é que eles foram unidos. Houve unidade nesse povo. Eles caminharam na visão que Deus deu para Josué. Eles caminharam na direção que Deus passou para Josué. E quando caminharam em unidade, e juntos, em um só momento, gritaram. Irmãos, agora consegue imaginar aquela muralha caindo? A unidade do povo de Deus, ela tem um poder de derrubar muralhas. Isso é o que Deus tem para nós. Em Mateus 28:19 diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, Deus, Ele, na pessoa de Jesus, levanta 12 discípulos. Nós sabemos que um ficou pelo caminho. Então, tínhamos 11 discípulos. E Jesus, Ele foi crucificado, Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele deu uma direção: ide fazer discípulos de todas as nações. E Ele subiu aos céus com mais de 500 testemunhas, conforme nós vemos em Atos. Mas Ele deu uma direção para esses 11 discípulos. 11 homens com a missão de ir e fazer discípulos de todas as nações. Quantos cristãos nós temos no mundo hoje? Quantos cristãos foram alcançados pela palavra? Quantos nós temos hoje e quantos já partiram em Cristo? Tudo isso porque 11 pessoas unidas em unidade decidiram caminhar
no propósito. 11 pessoas que foram incumbidas de compartilhar as boas novas e de fazer discípulo de todas as nações. Por um momento em que Jesus ainda não tinha aparecido para eles depois da ressurreição, eles estavam até perdidos, estavam já voltando ao seu trabalho normal, seu trabalho natural, pensando, tudo acabou, o nosso mestre se foi, mas Jesus ele volta, senta com eles e fala: ei, eu estou aqui, eu morri, mas ressuscitei, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora eu vou, mas anuncie as boas novas. Você já imaginou se esses 11 homens decidissem: quer saber de uma coisa? Eu não vou anunciar as boas novas não, eu vou cuidar dos meus peixes aqui, o outro, pois eu vou cuidar ali do meu artesanato ali, vou fazer minha profissão. Mas não, eles se uniram, eles se juntaram em unidade, para a honra e glória de Deus. Nós fazemos parte também da unidade que esses homens viveram, porque pela graça fomos alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada do que Deus planeja é para ser feito sozinho. Em Babel, enquanto estavam unidos, eles avançavam além do imaginável. No Egito, a unidade salvou a nação inteira e o mundo inteiro de fome. Em Jericó, a unidade derrubou muralhas que pareciam impossível. E os discípulos em unidade levou o Evangelho aos confins da terra. A unidade carrega em si um poder extraordinário. Não por conta de nós mesmos, mas porque Deus quis assim. Deus planejou assim. 2026 já está aí escancarado. Para todo lado nós já vemos já as placas 2026. Em várias cidades. Já está aí com os letreiros grandes, 2026. E 2026, para essa igreja, Deus deu uma direção, através do pastor Corifeu, que é ano de avançar. É ano de avançar. E o segredo desse avanço, ele está na unidade. Na unidade, nós vamos, em nome de Jesus, fazer coisas inimagináveis, alcançar lugares aonde não pensávamos ser possível alcançar. Nós já vimos muitas coisas acontecer nesse ministério por conta da unidade. Todas as vezes que nós nos unimos, grandes coisas acontecem. E isso não é só para nós, é para todos aqueles que servem ao Senhor. Tem algum dos meninos do módulo 2 ou 3 que vai para o Nordeste? Está aqui? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Ninguém? Ninguém? Tem? Vem bem aqui rapidinho na frente, bem aqui. Rapidinho, faz parte. Corre, 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 todos. Todos que vão para o Nordeste aqui, ó. Os meninos. Vamos lá, rapidinho. Bem aqui na frente ali, ó. Vamos. Vocês não vão não? Bruna, Esther, todos, vamos lá que estão presentes. Rapidinho. Rapidinho. Ó. Tem mais, é porque talvez não veio. Ou está escondido aí. Mas deixa eu dizer, para a honra e glória do Senhor, início do ano, nasceu no nosso coração que esses meninos que estavam estudando, fazendo um curso missionário, evangelístico, pudessem ter um prático, do qual fosse um prático simplesmente extraordinário,
capaz de marcar os seus corações. E o nosso coração nasceu o presente, mas também o desafio de realizar esse prático lá no Nordeste. Irmãos, você tem ideia dos valores que são para ir para o Nordeste? Um grupo grande. É muito alto. E não somente ir, mas fazer um trabalho lá, uma implantação de um projeto, onde vai contribuir com a implantação de um viveiro, de um criatório de peixes, para suprir várias crianças com proteínas. Esses meninos e outros estarão indo no início de janeiro, mas nas primeiras reuniões, quando nós falamos do valor aproximado que era necessário, os olhos deles eram de arregalados, falavam: meu Deus, e agora? Como nós vamos conseguir? Nós falamos: é com vocês. Nós estamos aqui para dar suporte, estamos aqui para ajudar, para caminhar junto, mas vocês vão fazer isso acontecer abaixo de Deus. Eles se uniram, em unidade eles trabalharam, em unidade eles buscaram esse propósito de ir contribuir com missões, evangelismo, de abençoar comunidades nordestinas, com esse propósito, para a honra e glória do Senhor. Na última ação que eles fizeram, eles arrecadaram todo o valor necessário para a honra e glória de Deus, em unidade, em unidade. Meninos, olha para mim, que Deus abençoe todos vocês, para a honra e glória do Senhor. Continuem em unidade. O dia 3 de janeiro está chegando, para a honra e glória do Senhor. Obrigado. A unidade, ela nos mostra que tudo que nós decidimos fazer é possível. Tudo aquilo que nós decidimos fazer em Deus é possível. O que parecia impossível no início do ano, se tornou realidade, no tempo certo, no período certo, porque Deus projetou isso. E para finalizar, eu quero fazer um convite. Eu quero chamar aqui os líderes de células, todos os líderes, por favor, todos que estiverem presentes, da rede Unity, da rede da família, todos, do Kids, todos os líderes aqui, todos, por favor, todos os líderes, todos, a equipe de louvor pode subir, por favor. Todos os que estiverem presentes. Vamos lá. Vanderlei, Maraísa, amém? Todos. Glória a Deus. Os que estão aqui hoje vão representar toda a liderança de células. Agora é o seguinte. Mas estou bagunçando, né? Agora é o seguinte. Amém. Eu vou pedir, líderes, que vocês se espalhem um pouco mais assim, mais extenso, por favor. Fazendo um favor. Mais, pode ir mais para o canto lá, pode passar do lado da caixa, isso. Aqui também, por favor. Mais um pouco. Agora, quem faz parte de célula, levante as mãos aí, por favor. Todos que fazem parte de célula. Tá. Gente, eu vou pedir, todos que vocês são de células, todos, vem para próximo do líder da sua célula. Todos. É profético aqui hoje. Vem cá. Todos. Vem, pode vir. Vai para próximo da sua célula. Líder, deixa eu falar. Se porventura tiver só você hoje, por algum motivo, não se preocupem. O que importa, vamos lá. Todos, não se acanhem. Todos. Vamos lá. Todos que estão inseridos em células, vão para próximo dos seus líderes. Vamos lá, pessoal. Me ajudem, vamos lá.
Aleluia. Vamos lá. Vem para próximo dos seus líderes. Vem para próximo. Pastor, está misturando, não tem nada não. Somos um povo só. Não se preocupem. Vai se achegando, vai se aproximando. Aleluia. Glória a Deus. Líderes, células, 2026, tem um plano de Deus para essa igreja. O que Deus tem para esse ministério é grande. O propósito de Deus para 2026 é totalmente e simplesmente espetacular. Deus já deu a direção. O pastor já adiantou o tema. É avançar. E nós avançamos em unidade. Nós já vimos na palavra que em unidade nada pode nos impedir. Em unidade ninguém pode impedir essa igreja de avançar mais ainda em 2026.